Olá, povo de Deus, participantes do Treino Semanas, voluntários e você que chega pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma vez, nós estamos aqui no dia 6 da semana 14. O dia 6 tem um tema que diz assim, a capacidade que vem de Deus. Lembrando que a semana 14, né, nós estamos tratando da dependência saudável no Senhor. E seguimos aqui, então, com o nosso devocional, um dia de cada vez, da Editora Espírita, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que nós, como Pais Piedade, a paróquia anglicana, nessa região metropolitana aqui do Recife, em Piedade, nós estamos adotando e compartilhando com vocês o que está sendo bem gratificante para a gente, além de nosso intuito é estar cooperando com todos nessa área das nossas vidas. Então, vamos lá, capacidade que vem de Deus. Temos aqui uma passagem, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, que diz assim, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha, Jesuicidência, né? Nós estamos numa série falando de vida no Espírito e ontem ou durante, né, não importa, porque o momento que você ouvir essa gravação, não importa se foi ontem ou quando foi, mas nesse período que eu estou fazendo essa gravação, nós estamos numa série onde foi falado exatamente isso. Inclusive, essa foi uma das passagens que utilizamos na pregação dessa série. E eu queria expandir aqui, antes de qualquer coisa, essa leitura. E ler do verso 3 ao verso 6, que diz assim, numa outra versão. Porque veja como é profundo isso. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, vem um verso agora que nós lemos, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E o verso 6 diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, gente, veja, é interessante que a gente possa meditar que há impossíveis na nossa vida, e o impossível na nossa vida vai ser matéria para Deus trabalhar na nossa vida, desde que nós chamemos Ele para estar enfrentando esse impossível. O meu amigo, irmão e pastor Gabriel utilizou um testemunho, um breve testemunho que aconteceu com ele e que eu queria compartilhar com vocês. Ele foi comprar uma decoração para a casa dele e ele passou a ouvir um quadro e Deus falou com ele com aquele quadro. E o que Deus falou com ele foi Oi Montanha. Eu não sei exatamente qual era o quadro, mas devia ser alguma coisa que envolvia montanha. E o que Deus falou para ele foi o seguinte, essa montanha aqui são os seus impossíveis na sua vida. E toda vez que você encontrar um impossível para a sua vida, você vai dizer, ô montanha, eu estou aqui para te enfrentar, eu estou aqui para te superar no Senhor, porque eu estou junto com o Senhor e eu vou chamar o Senhor para superar esse desafio na minha vida. Então toda vez que você encontrar um grande desafio na sua vida, um impossível na sua vida, você pode utilizar essa expressão, oi montanha, porque eu estou com Jesus e com Jesus eu venço todas as coisas, eu supero todas as coisas, eu posso enfrentar todas as coisas. E em relação ao que nós estamos falando aqui, não é diferente. Em relação à codependência, nós não podemos vencer a codependência se não for no Senhor, se não for entregando, né, o controle de tudo a Ele e largando, muitas vezes, algo que nós queremos sustentar. E quando nós seguramos, sabe, isso revela exatamente uma compensação que está existindo e que nós não estamos permitindo que Deus entre nessa área das nossas vidas. E é por isso que a coisa está caminhando de uma forma tão difícil.
Então nós precisamos permitir que Deus entre. Nós precisamos largar o orgulho, a autossuficiência, porque quando nós fazemos isso, nós estamos afastando o Senhor dessa situação, estamos ficando expostos ao perigo e as coisas vão ficar difíceis de serem superadas. Olha, nós temos alguns exemplos de homens que receberam a unção do Senhor, que receberam a missão do Senhor, receberam o poder dele para isso e que abandonaram isso. Saul, eu não vou discutir aqui se foi salvo ou se não foi salvo, mas o exemplo que a gente tem é que eles receberam. Saul foi ungido rei, o primeiro rei, e ele se apressou, ele quis fazer as coisas por ele mesmo, em vez de esperar Samuel chegar, fazer a consagração dele. Ele se apressou, porque estava numa situação de guerra e se apavorou e achou que não ia conseguir esperar. Sansão foi separado do Senhor para uma missão, né? Foi consagrado para isso, mas entregou aquilo que ele não deveria entregar, né? Onde estava a origem da força dele. Esses homens não venceram o impossível por conta disso, mas aí existem modelos, existem exemplos que nós podemos olhar e ver que seguiram até o fim com a missão que Deus deu, acreditaram nele e realizaram a missão que Deus deu. Noé construiu uma arca, passou aí quase 100 anos construindo e salvou o povo conforme o que Deus tinha dito. Moisés atravessou um povo no deserto, libertando de uma escravidão de 400 anos, em torno de 400 anos, um homem que era gago, que era incapaz. Noé sofreu lá as suas dificuldades, ele sozinho num local onde não tinha nunca chovido, veja, nunca tinha chovido na terra, ele não sabia o que era chuva e Noé perseverou. Moisés obedeceu ao Senhor mesmo sendo totalmente inseguro. Josué enfrentou uma situação de ter que passar por uma cidade que era totalmente fortificada, conhecida por isso, e derrubou suas muralhas, seguindo algo que o Senhor tinha orientado a ele, que parecia algo absurdo, né? Dar 7 voltas em torno e depois toda a comunidade juntas, ao som, né, de uma trombeta, dar um grito. Mas eles confiaram nisso e eles superaram as dificuldades. Olha, se esses homens superaram esses tipos de dificuldade, como nós não podemos superar dificuldades nos nossos relacionamentos se nós estivermos buscando o poder do Espírito? Isso é o poder de Deus agindo em nossas vidas. Os discípulos, nós vimos ontem, nós vimos também nessa pregação, nessa série que nós estamos, os discípulos foram quem caminharam com Jesus, estavam ao lado de Jesus, viveram com Jesus, ouviram o que Jesus ensinou, o que Jesus prometeu, e quando aconteceu, os fatos foram acontecendo, eles ficaram desesperados, mas ele tinha dito: olha, eu vou, mas eu mando o Consolador, eu mando o Espírito, vou mandar o meu Espírito, vocês aguardem, e que com a vinda deles vocês vão receber poder. E parece que só então ali, né, quando eles estavam naquele cenáculo e foram preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, conforme o que Jesus tinha dito, eles receberam o que eles precisavam, né, de ousadia, de poder para transformar isso em ação. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Essa capacidade que vem de Deus, é Jesus que nos dá e é o Espírito Santo que se move através de nós, desde que nós permitamos que isso aconteça. Então, receba dessa forma o Espírito que já está em você e coloque ele a serviço do Senhor, inclusive nos seus relacionamentos, para que você se liberte de todo tipo de codependência que existe na sua vida. Deus não precisa da sua ajuda, apenas de sua obediência. Você não vence quando a batalha termina, mas quando você coloca Deus nela. Permita que a presença de Deus promova um ambiente de cura e de poder sobre a sua vida. O impossível é impossível, mas Deus pode tudo e pode vencê-lo. A partir de hoje, quando você olhar para o impossível, diga assim: oi montanha, e vai em frente. Senhor, nos ajuda, Pai, a estarmos enfrentando todos os impossíveis na nossa vida.
inclusive essas situações relacionais, Pai, que nos afetam tanto. Nós te pedimos que no Senhor nós consigamos superar isso, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, meus queridos, meus amados. Nos encontraremos mais uma vez, se Deus permitir.